Galera, se eu fosse vocês, eu ficaria nesse vídeo até o final, porque eu e o Valci nos reunimos para contar tudo o que aconteceu durante 3 anos de trato na marcenaria, viajando pelo Brasil. Então vocês vão descobrir os bastidores, os perrengues e, obviamente, todas as histórias encantadoras que nós passamos. Então fique aí com a gente até o final. Gemadeiros, então olha só, vou explicar a dinâmica para vocês. Cada um preparou uma listinha aqui de tudo que aconteceu durante esses 3 anos. E, claro, né, vai ter surpresa, um perguntando pro outro aqui e muita resposta engraçada. Então fica aí com a gente, tá bom? Dani, começa explicando então, já que você fica normalmente por trás das câmeras, né? O pessoal sempre ouvia muito Dani. Produção, Então explica pra gente um pouquinho do projeto. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, né, agora na frente das câmeras, ao lado do mestre de marcenarias, o nosso Luciano Huck, não canso de falar isso, um cara incrível. Mas, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Simberg, eu trabalho na Gemad, no marketing, e vou falar pra vocês como que é o projeto do trato na marcenaria, né? Ele se originou em 2022, final de 2022, com a Fábio também. A Fábio não está presente, mas é a nossa diretora de marketing. E nós tínhamos o objetivo de levar alguma campanha de ação direto na marcenaria, e ela foi pensada para o Dia dos Pais. Então nós começamos lá, deu um trato na sua marcenaria versão Dia dos Pais, que nada mais é do que eu e o Valci irmos até a marcenaria, passarmos 5 dias para darmos um trato na marcenaria. E nesse trato envolve 10 mil reais de verba para mudarmos estrutura como fachada, layout, comprar um maquinário, fazer um trato no marceneiro, né? Então, basicamente tínhamos essa verba para dar esse trato na marcenaria e tudo foi documentado, como vocês já puderam acompanhar aí em muitos e muitos conteúdos. Esse primeiro formato eram 5 dias de trato que nós fazíamos. Depois de 1 ano e pouco, 1 ano e meio, mudamos o formato para um evento, né, presencial com a sua palestra e mais 4 dias de trato, aumentando a escala e mais marcenarias. Mas não se prendam a isso, é só um contexto para vocês entenderem o que é o trato na marcenaria. E agora vamos começar com as histórias, porque tem muita história. Nós rodamos basicamente todas as regiões do Brasil. Todas. Foram todas. Todas as regiões. As regiões sim, não foram todos os estados ainda. Mas foi ali próximo de quase 20 mil quilômetros percorridos, né? Entre avião, carro, mas foi uma trajetória muito legal. Valci, bora, você começa com o quiz? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta que não está na lista. Já óbvio que eu vou sair derrubando, né? Ai, meu Deus do céu, mano. Do roteiro, né? Qual foi a experiência vivenciada dentro de uma marcenaria que você mais gostou? Que eu mais gostei? Sem ficar em cima do muro. E eu não tô falando do tratante, nem da marcenaria. A experiência que você teve, que foi a... Eu vou falar de uma maneira mais direta, igual você pediu. Mas não tem como fugir muito de uma que eu mais gostei e foi mais impactante, né? Eu já tive experiência com marcenaria, meu pai era marceneiro, eu trabalho na Gemad, meu avô era marceneiro, então eu já tinha esse lado, não da marcenaria planejada, mas a primeira que mais me impactou, eu acredito que você até concorde comigo, a gente não conversou sobre nada aqui, tá? Cada um preparou suas perguntas pra gente fazer, mas a que mais me impactou foi a do seu Edocler, o primeiro, que foi assim, o Valci não deixa eu mentir. Galera, eu não sabia gravar. Eu comprei uma câmera semanas antes, um gimbal, que é o estabilizador. Aprendi, o Valci tava começando, tinha um tempinho. Na verdade, é diferente, né? Gravar um programa, a gente não tinha nem um roteiro, a gente não tinha um formato de programa. Foi tudo feito na raça, Exatamente. Um serrote. Exatamente. Então, o trato do seu Edocler em Passo Fundo foi o nosso primeiro. Lembra que eu contei pra vocês que começamos o trato lá com o Dia dos Pais? O seu Edocler foi o vencedor em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, pra mim, esse foi o mais impactante. Ali, por conta de todo o desafio, eu nunca tinha feito uma gravação longa, né? Um formato mais reality. Então, com o Valci, a gente aprendeu juntos e a gente cresceu muito. Vou falar mais por mim, mas eu cresci muito nesse lado. Então, pra mim, Passo Fundo foi o mais impactante. Envolve muita coisa, né? O primeiro sempre se torna o primeiro filho, né? É. Então, é claro que a gente tem carinho por todos,
todos, mas o carinho pro seu Eucler é como se fosse um pai, né? A história dele era muito linda, a gente passou por desafios que talvez a gente nem tenha passado depois, por desafios de cara já no primeiro programa. Então eu tenho também isso como um carinho muito grande também por ele, pela história, pelo início Família, nosso, né? Todo mundo em volta daquele fogão a lenha, pra mim aquilo era muito especial. Eu tenho saudade dele até hoje do café. Nossa. No fogão a lenha dentro da marcenaria. O que é a marcenaria do Brasil que não tem sobra, né? A gente pode até pedindo botando em card aqui pra produção, né? Não é, produção? Claro. Pra quem quiser ver, acesse aqui o... Como é que é falar com a produção agora, desse lado? Tipo produção. Mas enfim, é uma marcenaria que não tinha sobra, né? Porque ele jogava tudo lá no fogão a lenha. Extremamente. Foi o trato ali que me emocionou muito. A Rebequinha, tu lembra da Rebeca? Um amor. Deve estar maior que a gente já. O seu Eucler, uma pessoa incrível, a família. Nós vimos a mudança, né? Foi o primeiro contato, a mudança de mente, a mudança na marcenaria. Recebeu o feedback depois, eles cresceram em média de 25% quando a gente fez o fechamento de um ano. Foi muito incrível esse trato. E fora que ele parecia o náufrago, né? A lata do nosso velhinho tava judiada. Pra quem não sabe, o seu Eucler ajudou a construir a arca, né? Ajudou a construir a arca. A história lá é forte. Ou a mesa da Santa Ceia. E o cara totalmente coitado, né? Era focado pra empresa, ele não se olhava, né? E a gente também fez essa reconstrução com ele e eu fico muito feliz porque, todo final de semana, todo não, mas assim, um a cada 15 dias, tá ele lá postando cervejinha na barbearia, dando um trato na beleza, que não existe, mas ele dá o trato assim mesmo. Tá top o negócio. E como que ele fala quando nós cortamos o cabelo? O Fuque de porta aberta. O Fuque de porta aberta, as orelhinhas assim, ó. Olha minhas orelhas, parece um Fusca de porta aberta. Muito bom, muito bom. Esse trato foi incrível, então ele é o mais impactante. Acho que pra nós dois, né? Todos os outros foram incríveis, teve mais tratos desafiadores, mas esse, por ser o primeiro, o mais impactante. Agora é sua vez. Minha vez? Sua vez. Tá, Valci. Ixi, lá vem. Qual foi o maior perrengue que tu passou? No trato, tá? No geral, de qualquer área? Pode ser qualquer área, não precisa ser um tratante, né? Pra quem não sabe, tratante é uma forma carinhosa que a gente chama os vencedores do trato na marcenaria. Até seria uma pergunta mais pra frente, mas como tu já falou o maior perrengue... Aí. Você foi o cara que realizou esse maior perrengue, né? Qual? Porque o abençoado, pra gente não, né? Produção. Não ter que botar um pi, vamos botar o abençoado, simplesmente dirigindo de noite, esquece de olhar o tanque de combustível, né? Do carro alugado. A gente no meio do nada na Bahia. Pra vocês terem ideia, o quão nós estávamos afastados, é 5 horas, né? Macaúbas é 5 horas de Vitória da Conquista, ao oeste da Bahia. Era 11 horas da noite, estávamos chegando em Macaúbas. Tava 1 hora, né, mais ou menos, de Macaúba, 40 minutos. 20 e poucos, era menos, a gente estava chegando, só que eu não vi qual foi o momento que apareceu, né, o aviso que estava reserva, né? Na reserva. Na hora que eu vi, já não sabia quando que ativou ou não, e aí acabou a gasolina, estávamos num posto que estava fechado. Bem interiorzão, que fecha tudo cedo. 11 lá vai pedrada da noite. E sem celular praticamente, não pegava. Não pegava. Os nossos celulares tudo de fora. Foi um perrengão, velho. Eu acho que eu nunca tive um autocontrole tão grande. Você sabe disso. Eu nunca me controlei tanto pra não matar alguém. Assim, foi aquele dia. Porque realmente era um perrengue absurdo, né? Mosquitaiada, um calor absurdo, sem gasolina, sem uma pessoa na rua. Não dava pra ligar o ar, óbvio, tava sem gasolina. Exatamente. E a gente ali, com mais o casal, né? O Lázaro e a Fernanda estavam conosco, graças a Deus, né? Eles tinham um conhecido, como eles eram da cidade, conseguiram ligar para um conhecido, ele trouxe gasolina. Ele veio da cidade, né? Veio de outra cidade, trouxe gasolina, super feliz, né? Recebeu uma ligação 11 e pouco da noite. Mas resumo, chegamos no hotel 1h30 da manhã para gravar no dia seguinte às 8 horas. Isso é um tipo de perrengue que ninguém vê, né? Todo mundo quer ver os amigos, né? Não sei se tu passa por isso. Nossa, que vida sua. Só viajando, olha. Quando a gente abre o Instagram do cidadão, ele tá em outra cidade já, só curtindo. Os caras não veem a gente chegando 1, 2, 4 horas da manhã, como foi Rondônia, né? E que é um outro perrengue, enfim, mas assim... E no outro dia, 7 horas da manhã, você tem que estar acordado, super já motivado e preparado pra gravação. Próximo. Eu vou pra uma coisa boa. Bom, todas são boas, né? Mas a melhor comida. Melhor comida? Melhor, assim, ó. Papum. Eu tenho um top 3 ali, hein?
É uma. Uma. Como a gente viajou muito pra todas as regiões, tem muita coisa muito boa em cada região. Obviamente, algumas exóticas, né? Que pra mim, não foi tão interessante. Mas a melhor pra mim, eu vou ficar com aquele camarão rosa que nós comemos no Espírito Santo, em Guarapari. Guarapari, é uma massa, né? Um fettuccine de queijo com camarão rosa, aquilo lá. Pra ver que nem tudo é perrengue, né? Mas, cara, olha como tem tanta coisa boa. Nós comemos... Não, calma, deixa eu falar o meu. É que você vai atravessar. Depois você fala o seu tem top muita 3. Coisa boa, vai. Experimentamos muita coisa boa. Olha, muita coisa boa. Gostei muito da... Um só, não deixou eu falar, mas é um então só. Tá bom, então vamos pra um só. É muito difícil essa pergunta. Mas eu sou libriano pra piorar, fiquei em cima do muro pra essas coisas que é um absurdo. Mas eu acredito que tenha sido a costela em Minas Gerais. Você ainda Pouso me lembrou. Alegre? Em Pouso Alegre. Puta, eu acho que eu nunca comi uma costela ao bafo daquele jeito. Foi um dos últimos tratos, né? Foi recentemente, né? Foi o último trato Foi em inclusive Minas. com o dono, né? Hã? A gente foi com o dono, né? Foi com o sócio, o Paulo, e o vencedor do trato, o Emerson. Aquela costela em Pouso Alegre foi impressionante. Boa. Mas diz o top 3, então. Cara, top 3. A costela tá em terceiro. Primeiro, o fettuccine com camarão rosa. E o segundo foi aquele camarão que nós comemos. Também só tem camarão, né? Mas o camarão no pelourinho que nós E comemos. eu vou te sabotar nessa. Por quê? Porque ela era outra. A gente tá tão envolvido em projeto na Gemad. Ai, Ele não foi era trato. do trato. A gente já conversou em off, eu fiquei quieto, depois eu fiquei, gente. É verdade, não é do trato. Era do Bem Brasil, Bem Gemad. É então verdade. ele tem que estar fora do trato, hein? O Cartão top 2 amarelo. tá fora. Tá, vamos pensar rápido aqui no segundo, então. Olha, eu gostei muito do macarrão que nós comemos lá em Cascavel, do hotel. Do hotel. Com carne, muito gostoso. Muito bom. Como chama? Eu esqueci o nome da comida. Que tem tanto na Bahia quanto no Espírito Santo. E eles têm até uma rincha ali de... Qual é a melhor? Que um vai óleo de muqueca. A muqueca que nós comemos nos dois lugares muito boa. Agora, para decidir qual... Eu acho que se falar uma, você tá ferrado com outro estado. Então eu vou escolher o macarrão de Cascavel. E eu fico com a minha costela. Também tá. Cara, teve muita coisa legal. Teve muita coisa boa. X caboquinho. Então já vamos falar de experiência estranha? Exótica. Você vai puxar esse assunto agora? Vambora. Então vai, é a sua vez. Então vai. Comidas exóticas, né? Comidas exóticas. Pelo Brasil. Uma bem diferente que eu experimentei. X caboquinho, em Manaus. Foi assim, bem diferente. O tucumã, que é a fruta. Eu vou ser sincero, bota o vídeo, que é né? bem diferente. Temos o vídeo, A gente vai colocar então. O X caboquinho nada mais é que um pão, queijo coalho, tucumã e banana frita. Então, eu achei uma puta sacanagem, né? Porque ficaram 2 dias fazendo propaganda do X e gordinho adora X, né? Eu, vou mandar bem no X, né? Quando chegou o X que não tinha hambúrguer, eu achei aquilo... Era nível de processo pra quem botou o nome de X. Mas assim, era bem exótico mesmo. Muito exótico. É regional o X caboquinho. Todo mundo ama em Manaus. Aliás, um abraço pra todo mundo de Manaus. Pro Aldemir, pro pessoal lá, pro Carlos. Cara, eu gostei, mas assim, eu vou ser sincero que o tucumã, ele tem uma textura no lanche ali que não forte, ficou... parece uma cordinha, né? A textura dele não me agradou tanto, mas o lanche, assim, é legal, é exótico, E se eu for falar um top 1 aí mesmo, eu acho que a experiência mais diferente pra mim foi a carne de bode. Carne de bode. Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Na Bahia. Talvez não foi nem pela carne, foi pela experiência do ambiente, porque assim, só pra vocês, nem contextualizar, né? Pra imaginar mesmo. Era, um restaurante bacana, as mesas e tal. Enquanto a comida sendo servida, os bodes passavam entre você na mesa, assim. Você com carne de bode no prato e as carnes andando aqui em volta. Então foi uma experiência diferente, bem exótica pra mim. E a carne é forte. Bom, pra mim a carne é assim, tem um sabor bem forte. Ela puxa já pra quase carne de caça, né? É uma carne bem forte, enfim, tô acostumado com gado, frango. Então pra mim foi uma experiência exótica, né? Não que tenha sido ruim. Bode gente mesmo. Teve mais alguma que você lembra? Teve. Caranguejo. O caranguejo eu gostei. Espírito Santo, em Vitória. No Espírito Santo, exato. Em Vila Velha. Vila Velha. É bom a carne.
eu gostei, mas assim, dá muito trabalho, né? Não é ficar quebrando caranguejo ali, eu nunca tive essa experiência. Pra mim, foi exótico comer um caranguejo, eu gostei da carne. Mas tem que quebrar... O que me incomodou era a maneira com que eles comiam aquele caldo do meio do caranguejo com a farinha. Aquilo que me pegou mais, mas a carninha do caranguejo eu estou acostumado a comer siri, então talvez não tenha fugido muito. Já passou uns perrengues na Bahia, acho que foi o maior deles. Mas nós comemos uma comida... Aí não era exótico, era ruim pra caramba. Exato. O problema não é do estado, é o lugar que a gente parou pra comer, que era absurdo, né? Comemos em beira de estrada, lá em Minas, no hotel. O hotel, assim... O hotel era bem legal, né? Que nós comemos na Bahia, mas o restaurante que nós comemos lá, a comida, deu um piriri de 15 dias em nós dois. Sabe aquele feijão que o caldinho, o óleo fica boiando? Era nesse nível aí, foi feio. Foi terrível isso aí. Nossa, esse foi o piriri de passar mal. De todos os tratos, foi esse aí que eu passei mais mal. Inclusive, eu peguei intoxicação, lembra? Lembro. Coisa no intestino, tudo por causa da comida. Minha vez, eu me pergunto? Então já que a gente tava falando disso sobre perrengue, né? Vambora. Perrengue de avião. O maior perrengue de avião que eu passei, ainda bem... O aeroporto, né? Me vi um povo... Eu comento com o Valci que ele tem que tomar banho de sal grosso, se benzer, independente da religião, ele tem que fazer oração, não sei... Porque as coisas envolvendo logística, avião, só dá com ele, né? Eu compro a passagem, assim, a Gemad, óbvio, mas eu faço o trâmite logístico, alugo carro, avião pra gente chegar junto, ir no mesmo avião, o Valci sai de Navegante, Santa Catarina, eu de Campinas, a gente chega no mesmo voo, na mesma cidade, mas assim, a mala não chega, voo cancelado, né? Na retorno eu tenho 3 perrengues, então. Só tá somando. Voo cancelado, atrasado, né, de Maringá. Então você não teve, você tá apontando os meus. Não, o maior perrengue de avião que eu tive foi pra ir pro Rio de Janeiro, que eu cheguei e teve um overbooking. Lembra que eu cheguei depois de você? Uhum. Teve um overbooking na companhia aérea e eles me colocaram pro próximo voo por conta que não conseguiam, né, me falaram que a mala de despachar, que eu levo os equipamentos pra gravação, não poderia ser comportada no avião. Então eles me colocaram pro próximo voo e eu cheguei 6 horas depois de você. Cheguei de madrugada em Niterói, lembra? É verdade. Então, pra mim, questão de aeroporto, esse foi o maior perrengue. Pra ver que como realmente eu tenho um problema com o aeroporto, é difícil classificar né? Porque realmente teve mala extraviada em Porto Alegre. Porto Alegre, de verdade. Com temperatura quase negativa. Ali lá do Christian. Ali eu aprendi que tem que, de fato, levar uma blusa na mochila. Porque eu tava... Do jeito que eu tô aqui, acho que eu tava de bermuda ainda, se eu não me engano. Boa pergunta. Porque confortável, né? A gente usa muito... Enfim, viaja muito. A gente usa muita roupa confortável. Minha mala extravia com toda a minha roupa de frio. Vai lá pro Nordeste passar umas férias. E eu ali, de bermuda, camiseta, sei lá, 3 graus em Porto Alegre. Tava inverno legal. E ter que esperar minha mala, porque não tem o que fazer. Né? Ficou até o final do dia, né? Acho que esse foi um perrengue muito grande. Rondônia foi um perrengue absurdo, porque a logística dá pra ir e voltar de Miami umas 5 vezes e você não chega em Rondônia. Fizemos conexão em Campo Grande. E a gente chegou em voos diferentes também, né? E enfim, cheguei 3, 4 horas da manhã, sem jantar. Enfim. Você fez conexão em Campo Grande, eu fiz conexão em Manaus. Foi um perrengue muito grande. Então, assim, tem uma infinidade a gente acaba viajando muito, acaba pegando uns perrengues. Cara, eu lembro bastante dos teus perrengues de aeroporto. Você estava voltando lá do trato do Nico, de Minas, você e a Fábio, e tiveram um problema de cancelamento de voo. Tava com aquela greve dos aeroportos. Dos aeroportos. Foi eu e ela no aeroporto lá. Eu peguei o último voo do aeroporto do dia, os dois ficaram lá, só no dia seguinte viajaram. E o dia inteiro no aeroporto. Almoçamos, jantamos, eu acho. Fez uma terapia lá. E trocamos ideia sobre o projeto da Gemad. Foi perrengue brabo também. Também tive voo cancelado, que era pra Campinas, parei em Congonhas, tive que pegar carro até aqui. Enfim, aeroporto é o que eu mais tenho perrengue, dá pra um livro aí. Cara, a gente abre um especial de aeroporto, porque... Mas vou deixar claro novamente. Ele tem um negócio que é ele que dá B.O. Ó, vamos, a gente fez quantas viagens? Muitas, né, cara? Nossa, quantos aviões nós pegamos? Bastante. Esses, vamos supor que 5 deu problema, todo o restante tudo certo, horário, né? Aeroporto é bem rígido com horário, essas coisas. Nunca perdemos avião. Nunca perdemos avião, horário. Eu espero a missa na porta da igreja. Sempre com antecedência, chegamos, tudo bonitinho, alugamos o carro, sempre juntos, né? Eu tento fazer a logística pra que a gente saia, chegue no mesmo voo pra não ter problema, alugar o carro. Bom, a logística foi feita, mas tem perrengue.
Então agora a sua pergunta, meu nobre. Bom, já que a gente falou de perrengue de aeroporto, você passou um frio, qual o mais quente, né? Onde os perrengues de Temperatura. lugar mais quente e mais Temáticos. frio, né? Os opostos, exato. Eu acho que vai ser o mesmo que o meu, mas vamos ver se concorda. Não, frio realmente foi lá. Porto Alegre, a gente pegou no né? extremo, Novo né? Hamburgo, né? O do Christian. É. a cidade do lado, não é Novo Hamburgo. Não, eu digo perrengue porque a gente parou em Porto Alegre ali, dali a gente fez toda a operação. Isso. Mas foi um frio realmente extremo, apesar de estar acostumado de viver no sul. E de calor, cara, eu acho que a gente teve 2 fatos que foram no mesmo lugar, já que é climático, de calor e de chuva, né? Que foi Manaus. Né? Portanto que mais agradeço que que me Campo emprestaram um Grande. ar-condicionado, portátil. Mas era muito... E não é a temperatura só quente, né? É a umidade, né? Umidade. Que judia. Eu até brincava com o Aldemir lá, com o Carlos, que a gente falava, cara, isso aqui parece uma estufa. É. Porque é úmido e quente, assim, é 40 graus na sombra. Muito, muito quente, a umidade alta. Se bem que não tava tão alto por conta da seca, das queimadas, né, que nós fomos pra lá. E a marcenaria que nós somos era muito grande, tinha muita estrutura, né, do Maurício. Lembra aquela marcenaria Sim. grandona? Constante Belo. Minha memória pra certas coisas é muito boa. E depois fomos na marcenaria do Júnior, aquela que nós descíamos assim, parecia que ela era embaixo de uma casa. Lembra que nós limpamos, Sim. pintamos ela? Ali era quente e parecia um forno, bem quente. Exatamente. Lembra Foram que essas. contratamos até uns bolivianos pra limpar as paredes e era a mesma coisa que contratar nada, né? Porque o pessoal não fez nenhum serviço. Mais um perrengue, né? Mais um Todo perrengue. trato tem. Contratamos um pessoal assim que encontramos pra limpar as paredes, ajudar a gente no trâmite de estrutura, mas não deu certo. No final deu porque o pessoal da Gemagem nos ajudou, né? Exatamente. E isso acho que foi já acho que entra em outro clima, né? Outra pergunta, porque eu acho que foi a equipe que mais foi engajada, assim. Engajada? De trato. Olha, No trato mesmo, de resolver, de trazer a equipe da produção ali, todo mundo se ajudar a limpar, a pintar. Foi muito legal. foi. O evento de Manaus, pessoal, parabéns. Melhor evento, concordamos? Foi. Olha, Eu tenho 2. Cascavel. Cascavel e Manaus. Foi assim, Foi muito incrível. show de bola. Todas foram incríveis, gente, não é? Mas a gente tem que apontar as que têm destaque, né? Manaus foi incrível, tinha telão, palco, estrutura, sabe assim, um negócio muito legal que eles preparavam pra nós. Como o evento, a loja, né, as irmãs, o pessoal da loja que proporcionava, então era deles a estrutura. Muito Todas incrível. foram incríveis, mas Manaus e Cascavel... Eles elevaram a régua, assim, né? Tanto que a gente brincava muito depois pros outros tratantes, né? As outras lojas, olha, a gente tá nesse nível aqui agora, né? Teve Cascavel, teve Manaus aqui, não pode ser mais aqui, agora é daqui pra cima. O Cascavel foi a recordista de público. De público, e lá também teve perrengue de frio, né? Olha, outro evento muito show de bola também, a Bride, no Espírito Santo. Também, tá no top 3 de eventos. Top 3 aí, legal. Os 3 Santo foram foi bem incrível legais. também. Eu voltei lá depois, a galera é muito boa, as meninas, o gerente, a turma toda é muito bacana. Cara, o clima do trato, assim, você... Ia ser a próxima pergunta. Eu nem sei, mas quem tá no tete a tete, quem tá fazendo... Vai. Mas vamos emendar outra, né? Já fechamos temperatura, Manaus Sim. mais quente, Porto Alegre mais frio. Show. A qual motivo você declara o sucesso do projeto? Nossa, pergunta Maria Ó, Gabriela essa. Rapaz. Invoquei o Jô Soares aqui. Senhora, nossa. Muito apropriado, faz favor, hein? Qual o motivo do sucesso? É. Ah, eu acho que ele tem uma pegada. Primeiro que ele foi, você sabe disso, que foi nós, né? Ele foi idealizado de inclusão mesmo, né? Principalmente para um marceneiro com grandes dificuldades do dia a dia, né? Que a gente sabe como é. Como você disse, você tem a tua família toda de marceneiro, fui marceneiro, então acho que esse lado da gente poder incluir de fato aquele cara que tem a dificuldade do dia a dia, que trabalha muitas vezes sozinho, isso faz o projeto ter uma verdade muito grande dentro dele, sabe? E outro ponto legal é o quanto a gente consegue envolver todos, sabe? O lance de envolver a loja, de envolver os que estão participando, nesse antigo já, projeto de poder trazer a galera para uma palestra também, a gente consegue envolver todo mundo no projeto, isso eu acho muito legal. Eu vou complementar
tudo isso que você falou. É fundamental também, né? Feito assim, o nosso público-alvo são os nossos clientes, são os marceneiros, então foi um projeto que a gente conseguiu pegar a sua experiência, a minha, a da Fábio, a da Gemad, transformar num projeto que vai direto na marcenaria, né? A gente não consegue ter escala para um projeto desse. A gente passa dias em uma marcenaria, mas os resultados delas são extraordinários, não é à toa que na média das marcenarias, né, no formato antigo, as marcenarias cresceram 112%. Mas o motivo que eu coloco como top 1, além dessa nossa interação, construção do projeto, é o nosso clima, a nossa energia. Sim. Por que eu digo isso? Eu e o Valci tem nossas DRs, né? Obviamente são duas cabeças, duas opiniões e idades diferentes, Exatamente. gerações diferentes, mas nós levamos sempre com muita leveza e uma boa dose de humor, sem soltar o prato principal, que é o resultado. Então a gente leva a nossa energia e a gente sempre foi elogiado, né? Pra isso aqui, como que eu te xinguei? Não dá. Vai ser cheio de pia o vídeo dele. Mentira, porque não gravaram essa parte que eu tava xingando ele. Assim, cara, a energia dos dois ele é legal. Sou suspeito pra falar, mas eu acredito que a nossa energia é o que manteve o nosso projeto aí durante 3 anos. É que tanto o pessoal falava muito, né? Assim, a gente espera o quê? Então todo mundo nos vê aqui numa telinha, né? Seja Instagram, YouTube. Como é que será que tem esses malucos aqui, né? Então, normalmente o pessoal acha que, o cara, sei lá, eles são assim na frente da câmera. Desliga a câmera, os caras devem ser uns baita Aquele que tá arrogante, aqui, né? Desliga a câmera. Eu já vi, fecha a cara e quer ir embora. Tudo falso, gente. Tudo falso. É tudo pelo show aqui. É tudo pelo entretenimento da câmera. Não que eu não queira ir embora, porque eu tenho saudade de casa, mas assim, que a gente é aqui, isso acho que é uma coisa muito legal, a gente é com a galera. Então assim, a gente nunca vai perder uma piada pela amizade, a gente sabe que a leveza é essa, a gente tem que ter humor, porque o dia já é tão pesado nos afazeres, eu acho que isso é legal. E as pessoas percebem que a gente é de verdade, né? Sim, desliga a câmera, a gente é do mesmo jeito aqui, vai falar baboseira. Agora nós vamos ter um novo programa na Gemad. Casos de Gemad, entendeu? Rapaz! Gente como a gente. Gente como a gente. Como a gente. É isso. Então esse pra mim é o principal. Energia. Nossa energia é muito boa. O que você encontrou de mais criativo em uma marcenaria? Já me veio logo um de cabeça. Diga. Cedocler fez uma esquadrejadeira com um pedaço de fogão. Foi um fogão. O Paulo de Maringá fez um coletor de pó com MDF. Lembra como é que chama? Não é a haste, né? Mas a pá Sim. do motor lá com MDF. Isso foi incrível também. Mas eu acho que o do Cedocler, a esquadrejadeira com a tampa do forno a lenha, porque ele não tinha como fazer o motor, ele improvisou de outra coisa. Cara, foi um Frankenstein ali de peças, Eu acho que esse, olha... Seria meus dois também. Que eu lembrei, esse foi, assim, a maior, viu? Como você fala, um marceneiro tem que ser estudado pela NASA, não é? Né? É cada coisa. É cada coisa que sai e quanto mais tem no Brasil, né? Mas ali acho que são duas amostras muito boas, porque, não é só a construção de uma esquadrejadeira, é a construção com aquilo que você tem. É um fogão a lenha, o cara vai pro fogão a lenha, vou fazer uma serra. Tipo, da onde saiu isso, né? E funciona bem, tá lá funcionando até hoje. Então, assim, é incrível. E também o coletor de pó também, não tem nem o que falar. Qual das cidades, assim, do trato foi a mais diferente pra você? Foi assim, nunca fui, você chegou, foi um negócio Crocodilo Dante em Nova York, sabe? Teve alguma assim? Que foi cidade, hein? Foi muita cidade. Não tô falando no estado, né? Tô falando na cidade. Mas eu não sei se impactou, mas teve cidades que eu moraria fácil, assim. De impacto, talvez impressionado pelo tamanho da cidade. Manaus, mais uma vez, foi, né? Rondônia também foi... espetacular. Rondônia, só adendo, quente também. Quente também. Top 2 de temperatura alta. Eu digo porque são cidades não que não entendam mal, mas são cidades muito distantes de onde eu vivo, né? Assim como também quem vive lá é muito distante de onde eu vivo. Então, assim, tá tão fora do meu eixo que quando eu cheguei lá, a estrutura, o nível de... São cidades muito melhores, inclusive, que a minha. Porto Velho é a maior cidade do Brasil em território. Eu moro na cidade de 70 mil habitantes, então pra mim é difícil até, às vezes, lugares pra jantar dentro da cidade, porque eu moro perto de Balneário, mas não em Balneário Camboriú, né? É em Itapema. Então são cidades muito grandes, assim, muito bem estruturadas, com tudo pra noite, pra jantar. Talvez seriam os 2 estados aí que chamam atenção. Você se recorda da menor cidade em população que nós fomos? Minas? Comecei com as perguntas legais. Eu chutaria a nossa linda e bela cidade de Carlos Drummond de Andrade, em Minas Gerais. Itabira. Não é. Será? Itabira Não?
Dá 10 vezes a que a gente foi. Ah, já sei. Mais uma chance. Mais uma, então. Vai. Eu tô tentando lembrar o nome dessa gente, é muito nome. É no Paraná. No Paraná. Porra, andamos de bug, caramba. É Eu tô isso, tentando lembrar o nome agora. No Paulo, Me perdoe, Paulo. da Tem região muito de nome. Maringá, da loja de Maringá. Porque realmente era a cidade de um hotel, né? Pousada. É, Pousada. o único lugar pra ficar. Aliás, o que aconteceu quando tu chegou e ligou o ar-condicionado? Que já começa o perrengue dos hotéis agora. Não, é uma boa, né? O próximo vamos falar de perrengue de hotel. Já entrou no perrengue de hotel, né? Porque imagina, você não tinha nem escolha. É uma pousada. Que beleza, não foi nem o ar. O primeiro perrengue que eu passei nesse hotel foi de ter fechado a porta e ter uns 3 dedos, mais ou menos, de vão entre o chão e a porta. Porta da entrada do quarto. Passava- E já era pro hall já saía Era pra no rua. térreo. Passava um jacaré assim, frouxo. Ainda bem que lá não tinha jacaré. Mas, assim, 5 horas da manhã parecia que era dia dentro do quarto já, só por causa daquele breu. Eu dou risada porque nós chegamos e tava calor, né? E nós chegamos ali, o Valci abriu a porta do quarto e tal, e ajudando a levar as malas, né? Ele foi, a primeira coisa que foi fazer foi ligar o ar. Ligou o ar, o que aconteceu? Nossa, era graxa, uma água preta voando pra tudo que era lugar dentro do quarto. E quem me conhece, Dani, como vive viajando, ele sabe disso, quem me conhece também, sabe que eu não vivo sem ar. Onde eu tô, o ar tem que estar ligado 100% do tempo. Pode estar inverno, vai estar ligado. E chegou lá, aquela água preta, aquela desgrama não funcionava. Na hora que ele ligou, parece que o clima, o tempo deu aquela diminuída de velocidade, sabe? O Valci olhou, saiu aquele tufo, De água preta. sabe? Aí o Valci olhou pra mim assim. Cara, aquilo foi muito engraçado, assim. São perrengues que a gente dá risada hoje, mas na hora a gente falou, putz, não tem o que fazer. Vamos... Cidade maravilhosa também, lembro de ter comido um hambúrguer Qual o muito nome legal. da cidade? Paraná City. Paraná City, é verdade. Paraná City. Incrível, família também linda, andamos de bug. Pô, isso também lembra agora coisas diferentes que a gente aprendeu, né? Nossa, andar de bug. Andar de bug lá, andar de moto, de Feira de pop, Santana. Lá em em Feira de Santana, um amor de casal. Que mais que a gente aprontou? Ixi, caminhão. Caminhão, de Empilhadeira. empilhadeira. Tem muita coisa. Tem. Paraná City, 10 mil habitantes, pra quem ficou curioso, né? Na época era 10 mil habitantes. 10 mil habitantes, gente. Pode ser que tenha diminuído também, né? E agora, com uma também. Pode ser uma só. Qual gíria que mais colou pra você? Gíria? É, Olha. eu lembro de algumas, assim. Até porque quando a gente, principalmente quando vai fazer evento, a gente tenta conhecer bastante a cidade, a região, né? Mais uma. Cara, essa é muito difícil, porque eu gosto das variações de não é da gíria, né? Mas é o sotaque, é a variação linguística do povo nordestino, fala de um jeito muito bonito. O povo do sul também, o baguri, guria, já tá no meu vocabulário. O ai de Minas também, o trem. Ah, mas eu queria, trem é uma gíria. É, trem. Mas não o sotaque. O sotaque, o Brasil inteiro é O maravilhoso. sotaque fala, né? Tem uma outra palavra que define melhor. Mas baguri, guria, Aí não é gíria. trem, uai. O trem é gíria. Muito, eu uso isso assim no meu cotidiano. O jeito do pessoal do Nordeste falar pra mim é bonito também. Eu posso Mas- falar a minha pra tentar abrir Pode, um pouco? pode. Eu acho que essa ficou, porque realmente, olha só, eu não conhecia. Desculpem minha ignorância, mas eu não conhecia. Hoje, toda hora eu percebo que todo mundo falava e eu não entendia por quê. Eu lá ele. Ah, é verdade. Que a gente usa pra Nossa. caramba, porque é uma escorregada, outra de uma brincadeira, ó, lá ele. E hoje eu ouço em programa de TV, em vários lugares, agora eu fico, agora eu entendo que é o lá ele. Entendeu? Caindo no laê, né? Só estando no Nordeste, pra você saber o que é o lá ele genuíno. Lá ele. Verdade. Uma música. Porque o que acontece? São 3 anos de trato, tem músicas extremamente regionais que bombam no Brasil inteiro, todas bombam no Brasil inteiro, mas que elas são muito do tipo, é aquela região. A gente De vive. região. Sabe, você passou de carro, foi a primeira vez que você ouviu ligando o rádio da região, tocou lá e depois foi pro Brasil, mas você lembra? Foi lá que eu ouvi essa música. Eu quero uma que você ligou o rádio e tava no auge naquele lugar. Cara, a mais recente foi o Descer pra BC. Mas a E gente esse foi pra BC. cidadão aqui, ele colocava essa música ele colocava em loop no Spotify lá no carro, eu não aguentava mais. Eu nem desci pra BC e tava Mas sabendo eu cantar tava inteiro. 2 meses fora de casa e com saudade, doido pra descer pra BC. Descer pra BC. Teve a música do Pablo, não me recordo o nome, mas o Pablo lá em Feira de Santana. Tomara.
lá que o Márcio e a Natália apresentou pra gente. Que era muito bom, não Cara, conhecia. assim, eu sabia que era o Pablo, eu já tinha escutado, mas não tava no meu cotidiano ali. Mas legal também. Então, eu lembro de uma, que foi talvez a mais forte pra mim, que foi... Eu não lembro exatamente o trecho que nós estávamos, mas era Nordeste. E era o... Então encontramos vários ônibus. Fazemos a viagem de Santo Antônio de Jesus para... vários ônibus. Fazemos a viagem de Santo Antônio de Jesus para a Feira de Santana. Trato, então. Não é trato. Cartão amarelo para ti. Mas eu lembro de tocar isso no Nordeste. Em alguma região que a gente foi. Mas não era trato mesmo. Tocava muito o Guanabara e Vem, que era o auge, assim, da música. E claro, descer pra BC, teve outras, né? Teve várias outras aí que era... Show de bola. Próximo. Beleza. O que tem mais aí? Se você pudesse ter um super poder pra ajudar uma marcenaria, qual seria? Um super poder para ajudar. Você é um super-herói. Você virou o Super Dani. Super Dani? Aí você tem um único superpoder. E você vai ter que ajudar uma marcenaria. Olha, pensando que hoje os grandes problemas da marcenaria é mão de obra, né? Não falta mão de obra aí pra vocês não, né? É tranquilo. Mão de obra e gestão, eu ia mais pra algum desses lados pra ajudá-los. Sim, mas cadê o poder? Então calma. O meu superpoder talvez poderia ser passar... que eu passaria um lado mais a gestão, vamos supor. Se eu tivesse superpoder, eu passaria... Valci, vem cá. Professor Xavier. É, isso. Olha, receba a inteligência, ou então, sabe, o conhecimento... Estamos no X-Men, então. Porque, exato, eu acho que esse seria um superpoder, porque como nós brasileiros, não acredito que no mundo, não vou falar assim, mas nós não aprendemos educação financeira, controlar nossas emoções na escola. Muito menos ser empresário. Então, aprender isso no dia a dia ali, na porrada, demora-se muito tempo, né? Então... Tu tá trabalhando, fazendo móvel, vendendo, blá, 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 não sobra tempo pra tu aprender a gestão. Então eu seria um professor Xavier nisso aí. Legal. Eu iria de também X-Men, porque eu sou geração X-Men, né? Mas eu iria de noturno, já que o marceneiro ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo e ele não consegue dar conta de tudo que ele tem que fazer no dia, eu iria de teletransporte. Teletransporte? Teletransporte, pra ele conseguir fazer todos os compromissos dele no dia. Pensou a entrega de marcenaria? Você encosta no carro carregado... já aparece lá na casa do cliente. Teletransporte. Ou é telecinese, né? Que você mexe as coisas. A gente vai... monta uma... também, legal, poderia. Né? Ou Wolverine já pra cortar os MDF, né? Já dá pra... Os Vingadores do trato, já. Já dá alguma coisa isso aí, hein? Já dá programa. X-Men da marcenaria. Ex-marcenaria. Tá vendo? Qual pergunta você gostaria que eu fizesse pra você e a resposta? Eu vou terminar com polêmica, então fica até o final desse vídeo, hein? Qual foi o meu maior aprendizado com isso? Eu replicaria pra você também. Do trato no geral, né? Eu acho que essa pergunta é bem assim mais pessoal, né? Sim. E agora a resposta. O que eu aprendi com o trato? Além de, né, obviamente, é um trabalho, né? Não somos uma ONG, nós estamos aqui recebendo para isso. Fazemos com todo o carinho, coração, dedicamos energia, estamos fora de casa, deixamos tempo com a nossa família, das pessoas que nós amamos de fato, assim, né, próximos, para entregar resultado. Mas o que eu mais aprendi foi a empatia com as pessoas, sabe? Entender o lado, o porquê cada um tem aquela maneira de pensar, de executar. As regiões mudam muito, as marcenarias do norte são completamente diferentes da do sul, porque as demandas são diferentes, né? Regionalmente, tem coisas que não chegam no norte, tem coisas que pra cá pro sul também não chegam. É muito diferente, então eu aprendi a ser muito mais responsável. Eu erro um voo seu, nunca erramos um voo. Imagine o custo que ia ser o prejuízo, nunca demos prejuízo. Então, responsabilidade, aprendi como profissional muito. E principalmente a empatia com os profissionais de marcenaria, que, mais uma vez, falando por marketing, né, Daniel Marketing, estar no escritório ali trabalhando para que vocês engajem, coisas que levem realmente conteúdo de valor para os profissionais de marcenaria. Então foi entender as dores, as dificuldades e ter empatia com cada um de vocês. Então para mim isso foi um maior aprendizado. Música de emoção, produção? A produção põe um piano aí, dramático. Tela preta. E você? Cara, eu resumiria numa palavra chamada família, por 2 motivos. Eu aprendi muito mais valorizar o tempo que eu tenho com a minha família, isso eu estendo meus pais, meu filho, principalmente por ficar tanto tempo fora.
Acho que isso para mim me bate muito, porque eu sempre fui um empresário, um bom tempo, um empresário que tinha muita qualidade de vida, muita qualidade de tempo, então eu tinha muito tempo com meu filho, com a minha família, e ainda assim talvez eu nem aproveitasse tão bem quanto depois a gente chegou a rodar 2 meses sem ir pra casa, né? Mas o que me fez bater muito em família foi ver a família das marcenarias que a gente vivia. Porque eram dificuldades tão grandes e se tem uma coisa que mantinha essas famílias, né? Essas empresas em pé, eram as famílias, né? A esposa ali incentivando, sempre a esposa escrevendo a história para concorrer, ou os filhos, como foi o caso do seu Eudeucler. Sempre unido, desde o Eudeucler até o último que a gente foi, sempre unido, família, né? Esposa, filhos, todo mundo ali envolvido, seja trabalhando, incentivando, a namorada, como foi o caso de Minas agora, né? Enfim, todo mundo sempre incentivando muito. Então, quando você consegue perceber essas famílias unidas, você percebe que você pode não ter nada, você pode ter a dificuldade que você tiver na tua vida, mas quando você tem a tua família, irmão, tu tem tudo, né, para suportar. E assim, isso me chega à conclusão de que eu poderia ter tudo, mas sem a família talvez de fato eu não seria ninguém. Todas as marcenarias que nós fomos tinha a base de família. Todas, assim. Então isso é muito lindo de ver. Esse é um negócio que eu falo, eu me arrepio, porque realmente filho, o tempo que eu tenho, assim, aquela preguicinha de sair de casa num dia de chuva, pra, passar ali meia hora a mais com os meus pais que moram na mesma cidade. Lembro, eu não penso 2 vezes. Eu pego o meu carro e eu tô indo lá visitar. Muito do que eu aprendi com todos os tratantes, né? Das pessoas com quem a gente conviveu. Show de bola. Bota piano de novo agora, um violino, música. Mas foi uma ótima pergunta. Ótima pergunta. Bom, puxando o gancho disso, então, das marcenarias que nós fomos do trato, qual a história de marcenaria, assim, foi mais emocionante, assim, pra você? Mas teve uma que me sensibilizou muito, muito mesmo. Talvez tenha sido a história um dos caras que eu tenho muito carinho. Teve que é o mesmo que eu tô pensando. É um cara que eu tenho muito carinho mesmo, não que eu não tenha pelos outros, mas transcendeu o lance da gravação, a gente tem uma amizade, virou aluno meu depois de mentoria. É o mesmo que eu tô pensando. E assim, a história de... Eu boto por cidade e região porque fica mais fácil pra vocês entenderem, que é Rondônia. Porque foi uma história que ela foi dando aos pouquinhos, né? Ela não foi contada pra ganhar, mas aos pouquinhos ela foi dita e a gente foi tentando entender, existia uma curiosidade muito grande. Tem coisas que a gente nem pode falar pra vocês aqui, claro que é muito íntima, mas talvez Rondônia pra mim foi Concordo com você. Foi punk de história. A história, quando nós descobrimos, né? Descobrimos a história do... Bom, pra quem não sabe, é o Rafa. Sim. O Rafa, o pai dele, o irmão dele... de Porto Velho, Rondônia. É uma história, assim, muito emocionante, inspiradora, a força que eles têm. E outra, o Rafa tem 22 anos, 23 anos. E já passou coisa, gente. Pesadíssimas, mas, bom, superou todas elas, tá crescendo, tá de barracão novo, não sei se tu tá sabendo. Cara, um moleque tem um futuro brilhante aí. Tem. Incrível. Eu vejo ele 10 anos na minha frente, na mesma idade, no mínimo, assim. Ele é um cara, uma inteligência absurda, uma história linda, a família mais maravilhosa possível e uma história impactante mesmo de resiliência, de poder resignificar, né, tudo que aconteceu com eles, assim. Mais alguma? Cara, vamos terminar. Foi tão bonito que eu vou terminar estragando, como sempre, né? Teve algum... Você não é disso. Isso vai ser muito político. Vocês vão ver isso agora. Close na cara do Dani nessa pergunta. Teve algum trato que deu vontade de ir embora na hora que você... Vamos dizer a hora que você chegou. Você já teve vontade de abandonar um trato? Abandonar? Você não precisa nem dizer quem, né? Porque eu acho que é muito indelicado. Mas teve alguém que falou assim, ó... Eu já tive vontade de abandonar o trato por algum motivo que aconteceu dentro do trato. Ou de ter chegado, não sei. Já aconteceu sim, não vou negar. Existiram 2 momentos. 2 momentos. Um deles, óbvio, foi quando eu fiquei doente, tu lembra? Fiquei bem no último dia em Itu. Cara, eu tava só o pó da rabiola. Ali eu queria... Putz, mas teve alguma coisa séria ali. Hã? Tinha cara de Covid, né? Não sei. Cara, olha, eu tava mal. Eu tava bem mal. O Valci que voltou dirigindo, a gente tem um acordo de cavaleiros. Um vai dirigindo pro local, outro volta, a gente vai revezando. Mas aquele dia, falei, Valci, por favor, cara, toca. Aliás, não nem pedi ele. Sim, estava mal. Ele foi ter esse momento que aquele dia eu tava bem ruim. Teve outro também. Você tava fugindo. Teve outro. Teve um no trato de Campinas. É o mesmo pessoa. Que eu acho, né? Cara, é assim, pessoal, não são todos os vencedores de trato que estão adeptos ao conhecimento, está aberto, sabe? Então essa pessoa, ela tinha uma cabeça mais fechada.
Então, a nossa energia, o nosso tempo, sabe? A dedicação que nós levamos, assim, nós levamos com todo o coração e a pessoa, não, obrigado, não. Beleza, é isso? O que a gente vai fazer com o dinheiro? Até chegou a pedir, né? Aqui, eu posso pegar esse dinheiro pra comprar outra coisa? Sabe? Então era muito mais o querer o dinheiro da premiação e não aproveitar o projeto. Mas foi esse um caso que aconteceu, né? O outro não foi problema do pessoal. Sim, foi teu. Não foi o pessoal de Itu lá, da marcenaria da Tecton, né? Foi lá que eu passei mal. Não foi eles são incríveis. Sim. Mas é que aconteceu que eu tava super mal. Então, o sentimento que você falou de querer sair, eu dormia no chão da marcenaria, eu tava muito mal. Eu tive 2 tratos que não tem nada a ver comigo. Tive bem, mas 2 tratos que só para que vocês entendam, né? É um projeto muito legal, a gente leva de fato com muito carinho. A gente tem muito tesão no que a gente faz. Então a gente estuda a empresa, a gente chega com uma motivação do caramba. Olha os perrengues que a gente tá falando para vocês aqui, de chegar 4 horas da manhã e no outro dia ter que estar 7 horas da manhã já de pé, né? Algumas horas ali para poder dormir, tomar um banho. Então a gente a gente tenta trazer o máximo de motivação possível. Porque para muitos a gente é um resgate. É alguém ali quase morrendo afogado, só uma mão para fora e a gente vem para resgatar. Então tem um lado da premiação que é super legal, é importante que a GEMAD traz, mas tem um lado do conhecimento, porque eu tento me enxergar como alguém que já teve essas dificuldades, tendo alguém que pudesse pegar minha mão. Na verdade, na minha época, o que eu tinha era alguém para me empurrar mais para baixo, não tinha ninguém para me puxar. Então a gente chega muito motivado. E muitas vezes você chega nas empresas, não muitas, né? Teve esses 2 casos, que eram pessoas do tipo, tá. Elas não estavam, poxa, eu sou um cara que eu aprendo com o meu zelador, eu aprendo com mentoria, eu aprendo com todo mundo, a gente vive aprendendo na vida. Então eram pessoas que não estavam nem um pouco disponíveis para poder ouvir, entender se podia melhorar alguma coisa. Tanto faz. Então isso, pelo menos pra mim, é um negócio muito broxante, assim, água gelada na cara. E realmente, foram 2 que assim, até falei pro Dani sabe, não vou dar nomes, mas foi do tipo, cara, meia hora de trato, vambora. Se pudesse, né? Claro que a gente fez o trabalho o máximo possível, mas assim, eram de pessoas que não queriam estar ali com a gente. É triste, acontece. A gente via que a gente tava até incomodando, na real, né? Mas eu acho que isso não pode ser levado em consideração no volume, porque a gente tá falando de 30 e lá vai pedrada. Eu acho legal a gente comentar isso, porque é bom que o pessoal saiba que não é tudo perfeito. Não. O trato, assim, pô, é um projeto lindo, desculpa te cortar, mas é necessário que a gente fale também, porque teve pessoas, o vencedor ganhou o projeto, sabe? Foi feita a escolha do vencedor, o cara, pô, merecia e tal, mas não rolou. Não pegou, assim. Não teve interesse nenhum, lamento muito, poderia ter sido contribuído, mas não foi. Vida que segue, é o que eu sempre digo, né, nas consultorias, né? Cara, eu vou voltar pra minha realidade que eu acho maravilhosa pra mim. Vou voltar a curtir minha vida, quem vai continuar a tua realidade é você, né? Então, pra mim, tá tudo certo. E acho que a gente não pode levar pro negativo só. Isso, inverter os valores, né? Tivemos, mais de 30 marcenarias nós estamos em 3 anos. 2. Foi 2. 30, não pode 35. pesar o negativo. Não. Mas acho que é importante. Acho que era legal pra mostrar que a gente sofre também, né? Quando alguém não tem esse interesse em evoluir. Eu acho que é isso da minha parte. Quer terminar com alguma pergunta porrada? Posso consultar os universitários? Quer minha anotação? Estamos com as colinhas aqui no celular, né? Qual foi a história não, mas o trato que mais te cativou do formato novo? Né, nós falamos do trato no geral, do seu Edocler, mas o seu Edocler foi o formato antigo de 5 dias, né? Não tinha evento. Eu tenho mais uma pergunta pra ti também, que vai ser legal. Um trato, cara, do modelo novo é muito trato, né? É muito trato mesmo. A gente passou por vários desafios, assim, mas como... Sabe qual é o grande problema? Nesse modelo novo, a gente teve, no formato novo, a gente teve empresas que a gente atendeu um único, 4 dias, chegou a ter. Sim. A gente Cascavel, por exemplo. Que foi um para cada dia. Um para cada dia. Campinas também foi Campinas, um para cada dia. Que complica demais, né? Imagina, um dia para passar o conhecimento de uma vida, né? Manaus foram 2. Então assim, teve algumas mudanças, né? Mas assim, o de Manaus para mim foi muito impactante. O casal, a história, a marcenaria. Cara, é muito... Posso te ajudar? Pode. Olha, teve uma história muito, assim, legal. Foi o Maurício, lá de Santo Antônio de Jesus, a marcenaria. Lembra? Precisava fazer o piso, o teto, assim, foi uma estrutura. A história deles, a reação deles com o projeto foi legal. Teve o casal, a Márcia e a Márcia. Eu inverti o nome do pessoal. O Márcio e a Natália, de Feira de Santana. Pô,
teve... Nossa, a Márcia era um Márcio, né? Olha lá. Ele tá querendo também. É um casal... Sensacional. O filho deles era maravilhoso, inteligente pra caramba. Quantas crianças também, né? Tivemos aí no meio. Ah, cara, um é difícil. O Ramon e o Lucas que apresentou lá ele pra nós, lá de feira também. Teve muita coisa boa. Quando eu tenho que pular do seu Deucler pra outro, pra mim é muito difícil, porque teve muita gente legal que passou. Foi massa demais, massa demais. Litoral Paulista também pra mim foi incrível. A Ana, né? A Aninha. Do trato de São José dos Campos. Pra mim foi uma... A história dos dois, eu acho que se eu tivesse que colocar, eu vou colocar eles. É? Então, ponto, eu vou bater Cara, um martelo legal. neles. Porque o casal é lindo, os filhos são maravilhosos, o que eles estão construindo lá é melhor e ela é afiada pra caramba. Aquela mulher vai dar muito orgulho pra gente. Cara, Como legal. empresária, ela é porreta. Bom, todas têm uma história muito legal, né? Chegamos à conclusão. Todas as marcenarias têm base família, muito trabalho. Eles trabalham muito. As histórias são muito cativantes, todos os tratos. Todos. Aqui em Jundiaí, né? Eu falo aqui porque nós estamos gravando em Campinas, tá? Pra localizar vocês, né? O nosso estúdio aqui é em Campinas. Mas em Jundiaí, nós tivemos um grande desafio em Jundiaí. Julgo até um dos maiores desafios de trato que nós já passamos. E depois de Jundiaí também foi o de Sorocaba. Eu lembro, o trato é pela loja de Jundiaí, mas não que tenha sido em Jundiaí, foi em Vinhedo. Vinhedo. Isso. Eu falo Jundiaí que é questão da loja. Vinhedo realmente é um processo de falência de grau. Eu normalmente divido em 5 graus, já estava no nível 4 para mim. É um grau que eu particularmente não entraria. A gente entrou pelo trato, pelo todo o projeto, a chefa junto, né? A chefa Fábio. junto. Pegou de... Nossa, eu não aguento ver, eu tô com trauma de... Depois a gente teve que fazer várias outras nesse esquema, até de construir a minha agora, esse ano eu tive que fazer também, mas assim, eu não aguento ver número mais em quadro. Vamos fazer um fluxo aqui, Fazer de caixa? Fluxo ali, nossa, era tortuoso. Mas uma história também muito bonita. Tem muito o que falar, não queria entrar em detalhes da família, né? Assim, é porque, galera, foi um desafio gigante. Foi. O pessoal tá com uma dificuldade tremenda financeira. Isso a gente pode falar, né? Foram os 2 maiores desafios financeiros. Assim, Jundiaí, em Sorocaba, eles estão caminhando, não faliram, não fecharam, a gente tem contato com eles até hoje. E já era pra não estar aberto mais, não. Com certeza não, gente. Então, o que eu queria finalizar essa questão já fomos à marcenaria do pessoal de Manaus, do Maurício, lá do Constante Belo. Gente, é um galpão que dá pra jogar futebol, assim. Metros, né? 11 contra 11, é gigante. Tinha seccionadora automática, coladeira automática, sem defuração, é gigante. Até marcenaria menor, assim como a do Maurício, em Santo Antônio de Jesus, sabe? Bem familiar, ele, a esposa e mais um e tal. Então, cara, fomos pra marcenarias que usavam CNC. Como é o caso desse do pessoal aqui de Sorocaba e também o Christian de Porto Alegre. Então nós pegamos os extremos opostos e o trato, por que foi tão legal? Atingiu a todos positivamente. Alguns, por exemplo, o Maurício, que tinha uma grande estrutura, o valor do prêmio não era impactante, né? Assim, em volume, em valor, mas era muito impactante pro pessoal menor. Mas aí pra ele nós agregamos muito em conteúdo com você. Exatamente. Show de bola. Posso falar uma última? Uma última nossa. A gente tá, a última foi uma hora. Da hora. Manda. A mais bagunçada. Troféu bagunça. Em bagunça mesmo. Não tô falando bagunça financeira. Bagunça visual. Chegou no chão de fábrica. Eu vou entrar ali. Se eu não voltar, chama o bombeiro. Eu tenho 2. E o cara vai ficar muito magoado comigo de falar aqui. Eu acho que é o mesmo que eu, então. Não sei. Guilherme, da GVU. Cara, tava uma loucura. Eu voltei lá ainda pra arrumar as coisas depois. Voltei. Tu voltou como consultoria tua? Consultoria particular. Cara, olha, aquele fundo lá. Mas eu queria defender ele. Já que a gente tá usando aqui do Gui, né? Quando tu fala, não vai dar desculpa. O que é desculpa? É porque aí eu consegui entender melhor e resolvi, inclusive, né? Show de bola. Vai ter muita imagem legal futuramente aí. É porque o que aconteceu? A bagunça era muito do pai, que mexia com madeira maciça, e ele tinha marcenaria. São 2 marcenarias, né? São a tradicional e a... Exatamente, divididas com uma parede. E a parte dos fundos, que foi onde a gente pegou, coitado, ele ficou totalmente envergonhado, era a parte onde era do pai. Então a gente abriu um portão, não tinha como enxergar ninguém ali dentro, era muita madeira, mas era da parte do pai. Mas de qualquer forma, faz parte da empresa. Tanto que eu voltei pra corrigir o de todo mundo, né? Mas ganhou um troféu legal ali. Bagunça, viu? Eu não sei como é que trabalhava, cara. Cara, era... Depois o pessoal vai ver lá. E a outra que tu falou?
A gente volta, né? Porque não tem como a gente não falar também do seu Leclerc, né? Tá bagunçado? Eu achei que não, cara. Você não lembra da... Acho que a imagem mais emblemática do trato. Jogando tinha tudo só... no chão. Foi o primeiro, né? O primeiro foi impactante, jogando no chão isso aqui, e eu querendo ir embora porque, também entra a parte de querer ir embora, que também eu tive um sentimento de ir embora no primeiro. Uhum. Por mais que eu gostasse muito do Leclerc, do lance da netinha ali desenhando dentro do escritório que tava interditado já porque podia cair tudo, né? E ele não contava pra gente por vergonha. Era um outro tipo de bagunça, mas todos os vidros quebrados, não tinha capacidade de ir lá trocar. E ele tinha o vidro pra trocar, então era só... Tinha ferramenta de cortar, era só fazer. Só fazer, né? Então, assim, era feio. Eu tenho um outro, é diferente. O Júnior de Manaus, aquele que nós reformulamos tudo lá dentro. Cara, tava uma sujeira, uma bagunça, não tinha coletor de pó, gente. Então você imagina lá, 5 anos torando. Era uma gruta. Cara, que lá foi doido, hein, pra fazer a... E eu vou dizer pra você que eu mais gostaria de fazer, isso cabe daqui a pouco, né, Fábio? Ó, assiste aí, né? Era a gente voltar de surpresa em todos, só pra voltar. Não, mas aí não vai ser mais surpresa. Não, mas quando? Será que um dia isso vai acontecer? Ou agora. Né? Será que estamos saindo agora? Isso, não olha pra trás, hein? Pra chegar e mostrar a realidade como eles estão, né? Porque 3 anos já tem gente aí rodando com 3 anos de trato, quase. Então seria bacana ver isso aí. Certeza. E a mais organizada? Nossa, teve... Essa é difícil falar, porque teve gente que era metódica, né? A Feira de Santana era muito organizada. Muito organizada, limpa. E é deles mesmo. Eles eram muito organizados, muito caprichoso. Galpão pequenininho, tudo ajeitadinho. Faltava o escritório. Inclusive eu falei com ela essa semana que tava lindo, né? Que fizeram todo lá com o plano de corte da Gemad. Tinha bastante gente organizada, né? Tem, cara. O Christian, pô. O Christian, Porto Alegre também. E depois que a gente passou no trato, todos eles... Tocaram a vida. Tocaram a vida. É isso. O Jefferson deu uma boa mudada. O Rafa nem se fale. Bom, a gente vai entrar em perrengue de hotel, carro, já passando por tanta coisa, né? A gente já falou, né? Teve carro batido. Não hotel nós, que parecia um cativeiro. Manobrista. Teve hotel que o Dani saiu chorando dentro do hotel, querendo ir embora no meio da noite. Não, aí é... Não é pra falar a verdade aqui? Mentira. Mas, pelo amor de Deus, estão tentando abrir minha porta, vamos embora. Cara, é verdade. Então, foi você, eu tenho até hoje, porque, ó, gente, teve um hotel que a porta, aqueles hotéis que tem aquela Salvador, né? Que trava, não foi Salvador, não. Não me recordo Salvador. onde foi. Não me lembro onde foi, mas... Foi Salvador. Eu tava no banheiro, tava no banheiro, assim, não dava pra sair ali. Aí eu escutei a porta, bum, bater, sabe? Falei, alguém só bateu na porta, não sei. E tentou de novo, só que tava com um trinco. Eu não fechei na chave, sabe? Naquele negócio de fechar. Eu deixei no trinco. E bateu ali, falei, caraca. Você ligou apavorado. Vambora. Ó, eu acho que foi todo sujo de areia. Você precisava, tinha aquela sensação de ter areia. Cara, é esse hotel que parecia um cativeiro. Salvador. Esse hotel depois a gente foi pra aquele um bem bacana que a gente foi. Que era do Accor, depois. Já fomos pra hotel Mal Assombrado. Lembra do Feira menininho? de Santana. Feira de Santana. Exato, hotel Mal Assombrado. Vixe, em Minas Gerais que nós ficamos, né? Nós saímos de Itabira, fomos pra Contagem, na Palova. E ficamos num hotel lá que não tinha mais quarto. Você e o Nico ficou num quarto tranquilo. E eu peguei um quarto que era personalizado e tal. Cara, era um quarto, você... Adaptativo, adaptado, assim, né? Cara, olha, é muito ruim. O hotel a gente passou alguns perrengues, né? Comida de hotel. É muita... A conta da massagem é grande para recuperar a coluna de alguns colchões. Nossa. Ar-condicionado que não funciona, isso é normal. Ou se funciona, parece um chevette. E, gente, o Dani já entendeu essa história para finalizar aqui, tá? Eu sei que a maioria de vocês ama café de hotel. Essa é uma boa história. Esse cara me chamava de louco quando eu falava, cara, eu não suporto. Você pode me colocar em qualquer hotel. Você pode me mandar pra Gramado, né, que eu adoro pra ir pra Gramado. Você pode botar num lugar melhor, 5 estrelas. Eu não suporto café de hotel.
porque parece que é o mesmo gosto, o mesmo cheiro. Imagina, porque todo turista tem aquela imagem do tipo, meu, eu vou acordar cedo porque eu tenho que arregaçar no café, né? E fala, cara, começa a viajar muito que você vai ver o que é. Como é que é hoje o café da manhã pra você? Cara, quando foi os primeiros, acho que foi o Trato Leclerc. Falei, esse cara tá maluco, snob pra caramba. Você achou? Nojento, Café da né? manhã? Mas eu vou arrebentar, comer bolo, tapioca, vixe, pão de queijo, cachorro quente, que tiver, arrebenta. Mas olha, lá pra... Durou quantos tratos isso? uns 5. Cara, é porque assim, são empresas, então o café, ele é feito ali e fica requentando. Cara, assim, é diferente fica você viajar a esquentando. trabalho e viajar a lazer. Aí queima, também tem isso, a cabeça muda, né? O trabalho, você tá ali, trabalha, volta, tal, tem que ser rápido, às vezes toma café, às vezes não, né? Então é a coisa bem, vamos assim, bem industrializada, sabe? Não é o café que tu acorda na tua casa e faz o café, sabe? Passa o café legal, faz o teu sanduíche, ou que você come de manhã, corta tua fruta. Não tem Então gosto de caseiro, né? Não. É um industrial. Não. Então aí depois com o tempo falei, eu dei razão pra você. Em outras tantas coisas dei razão pra ele. Mas, cara, o café da manhã. Eu brinco do café porque eu falo pra galera, todo mundo me chama de louco até hoje. Você tá maluco? Eu falei, irmão, viaja 40 mil bastante. quilômetros de avião, um ano. Você vai entender o que eu tô falando, o que é tanto hotel que a gente vai. Você vai dar valor às pequenininhas coisas, assim. E fora que eu já não sei mais o que é número de quarto, né? É. Outra coisa que só acontece contigo, o cartão de magnético lá pra Toda abrir as vez. portas, todas as vezes dá pau com Você você. quer ver eu chegar cansado com vontade no banheiro. No 16º andar, Se você andar com um elevador, vai ser aquele cartão que não vai funcionar. Tenho certeza. E fora que eu já não lembro mais quarto de hotel nenhum, né? Acabei de sair de um agora. Aí hoje já é outro. já é outro. Daqui a semana que vem é outro número. Você vai confundindo os números. O meu iFood Vixe. é um roteiro, assim, ó. Tem que ir excluindo endereço de tanto lugar. Mas é isso. Muito perrengue. Exato. Agradecer esses 3 maravilhosos anos. De fato, aprendi muito contigo. Aprendi muito com a Gemad. Aprendi muito com todos os envolvidos, né? Os tratantes, né? Os gerentes, os donos de loja, né? Os sócios. Foi um aprendizado absurdo de vida. Nossa! Parece que se abriu assim, um nível de conhecimento absurdo nessas viagens. E é o que eu costumo dizer, né? Eu, particularmente, eu aprendo muito mais com as pessoas, né? Com essas viagens, com quem a gente vai ensinar, até mais do que mesmo com a gente aqui no dia a dia. Então, foram 3 anos, né? Não é uma despedida ainda, né? Mas a gente tem que criar um ponto aqui de dizer que foi maravilhoso. Se acabar hoje, pra mim, eu tô muito grato por tudo que aconteceu, por todas as histórias vividas, que são temas de churrasco e brincando, contando o caos do que aconteceu por aí, um atrás do outro. Não comece que eu já choro aqui, já começa a olhinho encher d'água. Mas, cara, pra finalizar, tudo isso que você falou, né? A gente aprendeu muito, eu cresci muito, muito. É nítido, cara. Se você assistiu os primeiros vídeos do seu e do Claire, né, pessoal? É um convite a vocês que quiserem revisitar os nossos vídeos. Tá tudo em playlist organizadinho agora, né? Você vai ver como o Valci estava, como... Você não vai me ver lá, mas você vai ver como estava o jeito de gravar. É a luz, qualidade de áudio, cara, enquadramento. Conteúdo, cara. A gente cresceu muito, a gente aprendeu muito. É nítido, dá pra ver em vídeo isso. Agora, pra finalizar... né, de verdade. Versão final, sabe quando você vai atualizando o arquivo? É de coração. Foi... Não vou falar incrível, porque isso é bem... Mas obrigado por todos esses 3 anos aí. Né, ó, o clima baixando, piano tocando. Ombrinho já. Cara, muito obrigado por todo esse tempo. A gente, obviamente, como eu falei, a gente são 2 pessoas diferentes. Teve os nossos 10 da vida aí. Como pessoas que trabalham juntos, todo mundo tem. Mas eu acho que juntos, né, com a Gemad, com a Fábio, com o pessoal, nós construímos além de amigos, que são os vencedores do trato, realmente os tratantes viraram nossa comunidade, nossa família, e você eu levo como um amigo pessoal, como um irmão mais velho, né? O Léo vai ficar com ciúme, mas o irmão mais velho que ali... bela troca que você fez, cara. O Léo não presta pra nada. Não, Léo, não, é mentira. Mas, cara, muito obrigado por esse tempo, Imagina. Foi maravilhoso, e queria finalizar aqui o nosso legado foi construído. Eu diria que, check, ali a nossa contribuição para os demais, o ato de servir, o amor, a empatia, igual eu falei pra vocês, foi feito. Nós entregamos o máximo que nós podíamos no trato na marcenaria, né?
Vocês viram agora tudo que a gente passou, tudo que é por trás do trato, né? Somos pessoas, somos seres humanos, temos emoções, sentimentos, temos raiva, né? Temos amor, passamos tristeza, temos nossos problemas pessoais e com tudo isso, nosso legado foi construído, certo? Então, É isso aí. meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Pela irmão. parceria. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Bom, não é um encerramento, não é um adeus, mas fica aqui toda a nossa contribuição e nossa retrospectiva de 3 anos de trato. E quem sabe, nos vemos por aí, certo? Até mais, gente. Não. Ah, esse é o momento. Momento? Ué. Esse é o momento do. Tem que ter, cara, isso aqui. Bom, galera, um beijo no coração a todos os tratantes, a todas as lojas, a todo mundo que se dedicou, Fabi, todos os sócios, todos os colaboradores, os pontos focais de marketing. Não dá pra listar aqui, senão vai ficar igual filme passando no letreiro, mas todos vocês, um grande abraço de coração, foi um prazer trabalhar com vocês. Acredito que o Valci também concorde com isso, na realidade. Então, um beijo no coração de vocês, um abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.